Isso, agora sim. Então, na outra semana, nós estávamos falando a respeito do sistema nervoso periférico, né, onde nós falamos da origem dos nervos cranianos, do nervo espinal, nervos cranianos, que são constituídos de 12 pares, né, sendo que os dois primeiros se originam da região de telencéfalo e os outros 10 da região de tronco encefálico. E os nervos espinais, que se originam da medula espinal, onde vai ter a presença também aqui dos gânglios, né, dessa dilatação de corpos de neurônios. Quando nós estamos falando em relação a essa parte dos nervos espinais, nós temos a chegada desses nervos na musculatura estriada esquelética, até mesmo através da placa motora, que ela vai, então, permitir de que tenha essa resposta quanto ao processo de contração e relaxamento, né? Nós podemos observar que na descrição de todo o nosso corpo em relação a esses nervos espinais, nós vamos ter uma parte motora e uma parte sensitiva, né? Essa parte sensitiva que ela vai receber, então, esses estímulos, e a parte motora, que é a resposta nesse músculo estriado esquelético. Quando nós vamos testar, né, o que é o testar? É verificar se existe alguma alteração quanto à parte neurológica, sensibilidade, ou até mesmo a parte motora desses indivíduos. Existe um estudo onde é realizado uma divisão que são denominados de dermátomos. Tá? Esses dermátomos são áreas específicas no nosso corpo que vão possibilitar, então, só um minutinho, vão possibilitar que nós possamos, então, identificar qual a altura da lesão. Por exemplo, uma lesão em medula espinal, nós conseguimos observar qual é o grau de sensibilidade, né? Então, o que nós podemos observar nessa imagem dos dermátomos, né, é essa parte em verde, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, que ela está relacionada à parte cervical, então, dos nervos espinais da parte cervical, né? Já a parte em azul, ela está relacionada aos nervos espinais da região torácica, né? A região aqui, nessa cor meio roxa, meio cinza, né? Ela está relacionada, então, à parte lombar. E essa parte em vermelho, né, ocre, ela está relacionada à parte sacrocoxígea. Então, quando nós estamos realizando os testes para a identificação de sensibilidade, nós utilizamos, por exemplo, algodão, um pedacinho de pano, uma pena, né, algo que eu vou solicitar que o indivíduo permaneça de olhos fechados, e eu vou, então, verificar qual o grau de sensibilidade. Esse grau de sensibilidade, ele deve estar pareado com o grau de lesão medular desse indivíduo, né? Então, hoje em dia, não se pode mais utilizar, por exemplo, durante um período, se faziam testes até mesmo com ponta de caneta, ponta de agulha, para saber a respeito de sensibilidade, né? Hoje é proibido isso. Então, como a forma que nós utilizamos para testes de sensibilidade é sempre algo como algodão, uma gaze, né, um pedacinho de pano, uma pena, algo mais sutil para poder fazer essa verificação, não precisa de nenhum tipo de lesão na pele do cliente. Como muitas das vezes fica difícil a identificação, né, a observação quanto a esses dermátomos nessa posição ortostática, né, que é a posição em pé, eles desenvolveram também uma nova imagem que para alguns facilita na interpretação, tá? Que é no caso quando esse indivíduo ele está com o tronco flexionado e os membros superiores, né, soltos, aonde nós conseguimos fazer essa relação, então, da parte cervical, da parte torácica, da parte lombar e da parte sacrocoxígea, né? Assim, deixa eu ver. Aqui nós podemos observar, né, a descrição desses nervos espinais. Então, aqui, ó, a posterior aqui, em região de occipital, o nervo espinal C2,
C3, C4. Então, durante a nossa avaliação, nós fazemos, então, esse direcionamento da parte sensitiva e da parte motora, né? Para vocês, é apenas o conhecimento de que é possível identificar o grau e nível de sensibilidade desses indivíduos quando eles possuem alguma lesão neurológica, né? E assim fazer o acompanhamento, que nem sempre é no mesmo nível de lesão. Aqui é um descritivo em relação à função de cada um dos nervos cranianos, tá? Então, o primeiro que é o nervo olfatório, que ele está relacionado, como o próprio nome diz, ao olfato, né? O nervo óptico, também fica fácil a associação, que está relacionado, então, à parte de visão. O terceiro, que é o óculo motor, que vai, então, estar associado ao movimento ocular, movimento palpebral, né, e também a parte de controle parasimpático, que é sistema nervoso autônomo, né, que vai, então, estar relacionado à parte de dilatação e contração dessa pupila. O nervo troclear, que, então, está relacionado à movimentação dos músculos oculares. Trigêmeo, né, que é um nervo que está relacionado a essa parte da bochecha, tem 3 ramificações. O abducente, que são os movimentos dos músculos oculares. O sétimo, que é o facial, movimento dos músculos da expressão e gustação, né, então a parte anterior da língua, nesse processo de identificação do sabor dos alimentos, está relacionado, então, a esse nervo facial. O vestíbulo coclear está relacionado, então, à audição e ao equilíbrio. Glossofaríngeo, que está relacionado ao movimento dos músculos da faringe e laringe, também controle das glândulas salivares, quanto ao processo de produção, né, aumento ou diminuição de produção dessa saliva pelas glândulas salivares, e ao processo de gustação. O 10º, que é o nervo vago. Esse é o único nervo que ele ultrapassa o limite do pescoço, né? Dos outros nervos cranianos, eles estão relacionados à parte de cabeça e pescoço. O nervo vago, ele se estende, chegando até a região de coração, de pulmão, e até mesmo a parte de esôfago. Tá? Então, ele tem esse controle em relação ao estímulo dessas vísceras. Também está relacionado à parte dos músculos faríngeos e laríngeos. O 11º, que é o acessório, está relacionado ao movimento dos músculos faríngeos. Espera aí, que alguém escreveu alguma coisa aqui. Está congelada a tela, professora. Não está mudando os slides. Então, espera aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. E aqui no nosso grupo do Zap, tem gente que está pedindo para participar, pedindo para entrar, e a professora não me autoriza. Não, mas é porque não está aparecendo, gente. É isso que está acontecendo. Pode ver, todo mundo que está aqui, eu já autorizei. Aqui não está aparecendo para mim, tá? Por isso. Vamos ver agora aqui. Mudou para vocês? Mudou. Ah, tá. Então, anteriormente, eu estava explicando esse slide, tá? Que é em relação à função desses nervos cranianos. É que eu acho que fica vai e volta para autorizar, ele deve dar uns bugs. O 12º, que é o hipoglosso, que está relacionado ao movimento da língua, tá? Mas eu já mudei, né? Ainda está aparecendo o dermátomo para vocês? Não, para mim está um quadro nervo e função. Não, ainda está no nervo e função. Tá. Então, agora aqui, o nervo olfatório,
Tá? O que eu vou mostrar aqui são alguns testes que nós realizamos em relação a esses nervos cranianos, só para vocês terem conhecimento, porque na prática clínica de vocês, vocês não vão estar realizando nada disso, tá? Mas só para saber como que nós realizamos. Por exemplo, na parte de nervos espinais, nós utilizamos a parte de controle motor, né, de solicitar movimentação, parte sensitiva em relação aos dermátomos, e na parte de nervos cranianos são alguns testes que são realizados, tá? Então, por exemplo, o primeiro que é o nervo olfatório, né? Como ele está relacionado ao olfato, normalmente nós solicitamos que o indivíduo permaneça de olho fechado, e nós fazemos o teste em relação a cheiro, né? Então, normalmente colocamos num potinho a parte de um pouquinho de café, um pouquinho de canela, ou então algum perfume relacionado, né? Para que ele possa identificar e diferenciar esse cheiro, tá? O segundo, que é o nervo óptico, né? Que está relacionado, então, à visão. Esse nervo óptico, então, nós realizando através da utilização de uma luz, tá? Que é aquela lanterna, que ela é específica para a avaliação dessa parte ocular. Nós não podemos, então, estar utilizando luz de celular, tá? A luz do celular, ela é mais forte do que a necessidade da nossa parte ocular, então traz interferência. O ideal é que seja utilizada essa lanterna específica. Tá? Então, e também não é para parar com essa lanterna no olho do indivíduo. É só um movimento leve para que tenha, então, a reação nessa parte de pupila. Em relação ao terceiro, o quarto e o sexto nervo craniano, eles estão, então, relacionados à parte de movimento dos músculos oculares. Então, eu vou estar solicitando que ele acompanhe, por exemplo, um objeto. Então, eu coloco uma caneta entre os olhos, né, na altura do nariz, e peço para ele estar acompanhando, né, tanto na parte lateral, quanto na parte supero-inferior. Né? Então, está para verificando a movimentação desses nervos. O nervo trigêmeo, né, é um nervo que está relacionado, então, a essa parte da musculatura de bochecha e essa parte superior, próximo ao temporal, por isso que muitas pessoas, às vezes, têm crise, né, nós até conversamos em algum momento na sala de aula, que tem nevralgia do trigêmeo, que tem dor em toda a parte de arcada dentária, dependendo do ramo que tem também a parte de sensibilidade nessa região de face, e muitas das vezes tem até mesmo cefaleia, né, dependendo desse ramo, se ele for na parte superior. O nervo facial, que é o sétimo, que ele está relacionado à mímica, né, que é tanto trigêmeo quanto facial, é aquele nervo que, eu já falei em sala, né, da nossa avó, não pega friagem, toma banho e não abre a geladeira, não vai na janela. Por causa dessa diferença de temperatura, ele acaba entrando num processo de contração. E aí nós podemos observar aqui, né, a queda desse lábio em decorrência dessa alteração de nervo. Como é um nervo periférico, utilizando a parte de fisioterapia, fono, né, até mesmo terapia ocupacional, é possível o retorno desses movimentos, né? Então, alguns testes que nós utilizamos por exemplo, o sorriso, né, inflar a bochecha, para poder saber se tem o controle em relação a esses nervos cranianos. O vestíbulo coclear, que então, como o próprio nome diz, né, está relacionado a essa parte vestibular, essa parte da cóclea, né? E então nós vamos ter a parte de audição, a parte de equilíbrio. Professora, oi. Desculpa, eu posso fazer uma pergunta sobre o slide anterior do nervo craniano lá? Sim. Quando a pessoa está tendo um AVC, não falam que é para tentar sorrir, para ver se uma parte, se
se tem reação no rosto, se o sorriso sai completo, é porque está sendo afetado aí, é isso? É porque dependendo da região desse AVC, né, ele vai ter comprometimento de nervo craniano. Lembra que os nervos cranianos estão em região de tronco encefálico, grande parte deles, né? Uhum. Então, por isso você tem essa alteração. Mas não é uma Não é uma sinal, regra. não é um sinal de que, olha, não está tendo um AVC, ou ele está tendo, não é parâmetro, tá? Tá, Não é uma tá, expressão, um teste que nós utilizamos para diagnóstico, tá. tá Obrigada. bom? Ok. Então, aqui o vestíbulo coclear, esse aparelho aqui que nós temos ao lado, ele tem o nome de diapasão. Então, o que nós fazemos com esse aparelho? Fizemos um movimento, né, da parte superior para inferior. Ele emite um som que ele não é um som amplo, como a nossa voz, mas se eu colocar próximo ao ouvido desse indivíduo, ele vai ter a percepção, né? Então, aí eu consigo fazer o teste, se ele tem a noção de sentido dessa audição, se ele tem sentido de equilíbrio, né? Da mesma forma que nós podemos utilizar os dedos, o estalar dos dedos, né? Para que o indivíduo possa, então, relacionar onde que está vindo esse som. Né? E está muito comum, não vou dizer comum, tá? Mas estão ocorrendo alguns casos de uma síndrome que ela desequilibra os cristais do canal auditivo, tá? É uma síndrome que nós temos pequeninos cristais na parte interna, né, do ouvido, e aí então eles se desequilibram, eles ficam desnivelados. Quando eles estão desnivelados, o indivíduo ele perde o equilíbrio, ele perde a noção de espaço, não em relação a onde ele está, mas, por exemplo, se ele estiver sentado, é como se ele estivesse tendo uma crise de labirintite, mas na verdade não é, né? É essa síndrome de equilíbrio dos cristais do canal auditivo, tá? E hoje existe uma área da fisioterapia que é chamada de fisioterapia vestibular, que ela trabalha única e exclusivamente com isso. Tá? Então, às vezes, o indivíduo acha que ele está tendo uma crise de labirintite, porque ele já teve outras vezes, né? Já foi diagnosticado em outro momento, mas na verdade é essa síndrome. Tá? Então é importante conhecer de que ela não é tão falada. É síndrome dos cristais, o quê? Ai, agora eu não lembro o nome dessa Ah, síndrome, mas não é síndrome dos cristais, ela é síndrome do vestíbulo tá, mas ela é causada por um desequilíbrio nos dos cristais. cristais do canal auditivo, isso. É esse desequilíbrio, mas o nome assim agora Tá. me Uhum. fugiu da mente, tá? Então, até mesmo Então, para vocês necessariamente não saberem. significa que a pessoa está tendo crise de labirintite, não é necessariamente isso, né? Não. Aí precisam de exames, né, para poder estar identificando e fazendo essa relação. Eu não Tá. consigo somente olhar e falar, olha, esses sinais e sintomas é disso, né? Eu não Uhum. consigo fazer essa afirmativa. Tá. Bom? O glossofaríngeo, né? Então, é um músculo que ele está relacionado à parte posterior, né? Então, tanto da parte glosso, significa língua, faríngeo está relacionado à parte de faringe, né? Então, é um nervo que vai estar acompanhando tanto essa parte de gustação, né, essa divisão da língua, que ela tem a parte em relação a doce, salgado, amargo, né? Cada parte dessa língua tem identificação de um sabor de alimentos. Assim como o controle parasimpático, de produção da saliva pelas glândulas salivares. O nervo vago, como eu falei agora há pouco, né? Então, é um nervo que ele se origina aqui da região de tronco encefálico e ele vai para a parte inferior, ó, ele tem um segmento na parte inferior e que chega até mesmo na parte de coração, parte de esôfago, tá? Então aqui ó, o esôfago, que é região de traqueia, região de esôfago,
então ele chega a ter esse controle, se estendendo até mesmo uma porção de estômago. É o único que chega nessa região, tá? Dos outros, todos eles se aproximam até a região de cabeça e pescoço. O acessório, né? Então, é o músculo que está relacionado à parte cervical, né? Então, os músculos faríngeos vão estar localizados nessa região cervical. Lembrando que grande parte dessa musculatura, dessa parte de pescoço, nós não temos osso, né? O único osso que nós temos é o ióide. Do restante, é tudo musculatura estriada esquelética e as vísceras, né? Então, ele faz essa relação em controle desses músculos faríngeos. O hipoglosso, né? Então, glosso está relacionado à língua, é a movimentação da língua. Quando esse indivíduo, eu vou fazer o teste com esse indivíduo, eu vou solicitar que ele faça as movimentações com a língua, né? Para um lado, para o outro, para a parte superior, para a parte inferior, quais os movimentos que ele consegue realizar nessa língua. Movimentos usuais, tá? Então, não são movimentos, por exemplo, de dobrar a língua, de fazer as outras observações e movimentos com a língua. É o básico mesmo, por causa de estímulo desse nervo hipoglosso. Então, sistema nervoso periférico era mais para vocês terem o conhecimento em relação a esse sistema, aos nervos, tá? Vocês não vão precisar decorar nada disso em relação à função de nervos cranianos, o nome dos nervos cranianos, até mesmo porque na prática clínica de vocês isso daí não vai ser usual, tá? Não vai fazer parte do dia a dia de vocês. Mas para vocês saberem o que pode ter de lesão, porque o cliente pode chegar para vocês com essas alterações, tá bom? Vamos agora para sistema nervoso autônomo. E aí, então, deixa só ele carregar aqui. Só que eu acho, peraí, que ele não carregou total. Só um minutinho. Todos estão vendo a tela aqui do sistema nervoso autônomo? Sim. Ok, então vamos lá. Já falamos bastante a respeito, né, desse sistema nervoso autônomo durante as nossas aulas, e aí entender um pouquinho como que é o funcionamento, tá? Também, assim como no sistema nervoso periférico, ele é um sistema que ele possui diversos neurônios, tá? Então, se nós formos estudar as particularidades desse sistema nervoso autônomo, nós ficaríamos pelo menos uns 2 meses para descrever todos os trajetos desses neurônios para chegar até as vísceras, tá? Não é o nosso objetivo, né? Em relação ao curso de vocês. O importante é que vocês saibam o que acontece nesse organismo, quando é acionado e quando tem o estímulo desse sistema nervoso autônomo. Tá? Então, o que significa esse sistema nervoso autônomo? É uma parte desse sistema nervoso, né, que está relacionado, então, à parte de resposta de glândula, músculo liso e músculo cardíaco. Tá? Então, toda a parte, por exemplo, nas glândulas, o que vai acontecer nas glândulas quando elas são estimuladas? Ela vai ter liberação de secreção. Então, se é uma glândula, ela libera secreção, né? Algumas dessas glândulas também possuem função de liberar hormônios, né, que trazem, então, o funcionamento das vísceras e outras estruturas. Assim como esse sistema nervoso autônomo, ele vai agir no músculo liso. Quem são esses músculos lisos? Né? São as vísceras. Né? Então, são a musculatura que ela é involuntária, ela não depende da minha vontade, né? Ela é controlada por esse sistema nervoso, e aí, então, muitas das vezes, ela tem uma resposta de aumento do seu estímulo ou diminuição desse estímulo.
E como que acontece essa mudança de estímulo? Né? O que vai favorecer essa alteração? Como nós já vimos em outras aulas, essas alterações na musculatura lisa e também no músculo cardíaco, que também é um músculo involuntário, ele depende do meio externo. Então, tudo que está acontecendo no meio externo, tudo que está acontecendo ao meu redor, eu vou ter uma reação do meu corpo, é uma resposta do meu corpo. É uma resposta com um estímulo de defesa, é um estímulo, às vezes, para fuga, é um estímulo de sobrevivência. Só que eu não posso ter esse estímulo constante. O que é esse estímulo constante? Né? De que ele tenha, então, por exemplo, um aumento da frequência cardíaca. Será que eu posso ter esse sistema de frequência cardíaca, sistema cardiovascular funcionando a 130%? Não. Não, né? Não tenho como ter isso. Senão é o que a gente já conversou, vai dar um bug. Quando isso acontece, desse sistema do músculo cardíaco ficar sempre estimulado, é porque tem um processo patológico. Então, é uma patologia que já está instalado, e está instalado por quê? Porque durante um período ele ficou nesse estímulo, sempre sendo estimulado, 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 até que ele se torna, então, um processo patológico. Mas nós vamos poder ter essa alteração em relação à parte do músculo cardíaco em determinadas situações do nosso dia a dia. Né? Então, você vai apresentar um trabalho, você fica ansioso, você vai ter uma reação no seu organismo, você vai ter uma nova função no seu trabalho, que é algo novo, né? Então, o seu organismo vai responder a isso, vai responder a esses estímulos externos. Ao mesmo tempo que esse organismo, ele vai ter que entrar num processo, que a gente já conversou bastante, que é aquela palavrinha, né, que tanto serve para bases neurológicas quanto para fisiologia, que é homeostase. Tá? Então, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, eles vão estar funcionando em conjunto. Né? Em conjunto, de que forma? Eles vão trabalhar estimulando essas vísceras, essas glândulas, né? E um outro sistema, ele vai lá e reequilibra novamente. Ele volta para o seu nível de homeostase, para que ele não permaneça nesse processo. Né? E como eu já disse em outras vezes, o sistema nervoso simpático e parasimpático nada tem a ver de um ser legal e o outro ser chato, né? E sim esse controle para atingir a homeostase. Esse é o ponto importante desse sistema nervoso autônomo. Tá? Então, eu vou estar sempre observando o que acontece com esse indivíduo quanto a esse sistema nervoso simpático e parasimpático. Ele vai trabalhar também quanto à secreção desses hormônios, quanto à parte circulatória, se vai ter aumento de frequência cardíaca, de frequência respiratória, se vai ter o aumento do funcionamento intestinal, do funcionamento de estômago, né, em relação a peristaltismo, se vai ter o controle em relação à liberação dessa urina. Né? E então, o que a gente também precisa entender de que não é que o sistema nervoso simpático ele aumenta tudo e o parasimpático ele diminui tudo. Né? Eles não podem trabalhar dessa forma. Imagina se esse sistema nervoso autônomo, né, um deles, por exemplo, estimulasse todas as glândulas e todas as vísceras. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, por exemplo, numa situação de fuga. Você precisa correr, você precisa ter a reação imediata de resposta do seu organismo. Então, aumentou a frequência cardíaca, frequência respiratória, porque você precisa fugir, você precisa correr. Se aumenta a parte de sistema gastrointestinal, né, que é sistema digestório, e também aumenta a parte de sistema urinário, conforme você vai estar correndo, você vai estar urinando e evacuando, porque você não vai ter controle desses esfíncteres. Né? Então, por isso que não pode ocorrer aumento
de todas essas vísceras, né? Então, enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo, e aí depois vem o sistema nervoso parasimpático e equilibra todo esse processo, tá? Onde está aqui? Aqui. Então, ele controla essas funções viscerais, também vai controlar a parte de temperatura, né, do nosso corpo, para que possa manter essa temperatura, e vai manter essa temperatura por quê? Porque está tendo estímulo externo, vai estar tendo estímulo para o controle dessa temperatura. Também vai controlar a pressão arterial, sudorese, porque dependendo de como está essa temperatura, eu preciso ter controle de sudorese, né? Produção ou não de calor para manter essa temperatura. Assim como a eliminação de urina, que é a micção, né? É um processo que ele acontece de forma rápida, tá? Não é um processo que ele demora, é quase que imediato esse estímulo do sistema nervoso autônomo, né? Ela se divide, então, sistema nervoso simpático, parasimpático e o sistema nervoso entérico. Tá? Esse sistema nervoso entérico, que ele está relacionado à parte do sistema digestório. A gente vai conversar daqui a pouco a respeito disso. Esse sistema nervoso autônomo, ele se origina de medula espinal, tronco encefálico, hipotálamo, córtex cerebral e córtex límbico, né? Até mesmo porque nós vimos lá no sistema límbico que tudo está relacionado também a essa parte de emoções, né? Aí. Então, a divisão em relação a esse sistema nervoso autônomo. Vou mostrar aqui. Então, o sistema nervoso geral, ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Dentre esse sistema nervoso central, nós já vimos que ele se divide em encéfalo e medula espinal, né? Estudamos todas as características em relação a esse sistema nervoso central. Com relação a esse sistema nervoso periférico, ele vai se dividir em duas partes. Que é o sistema nervoso somático, que é a parte de músculo estriado esquelético, né? Que é a parte voluntária, é a parte que depende do reflexo, né? Então, ele vai ter essa alteração, né, essa resposta em relação à parte sensitiva e motora de músculo estriado esquelético, que nós vimos na outra aula. E o sistema nervoso autônomo, que é aquele que está relacionado à parte involuntária. Eu não consigo controlar, né, as respostas dessas glândulas, dessas vísceras. E aí, então, ele se divide em simpático, parasimpático e entérico. A nível de conhecimento, né, algumas diferenças entre esse sistema nervoso simpático e parasimpático. Um deles é em relação à parte anatômica, tá? Na parte anatômica, o sistema nervoso autônomo, ele tem 2 neurônios que estão relacionados aos gânglios, né? Lembram o que é gânglios? Que são gânglios, né? Até para colar. Aí por isso que eu não gosto de aula online. Ficou abandonado aqui. Então, os gânglios são um conjunto de corpos de neurônios, né? Aglomerado de corpos de neurônios, são aquelas dilatações que nós vimos nos nervos periféricos, tá? Então, na parte anatômica, a localização desses neurônios no sistema nervoso simpático e no sistema nervoso parasimpático são diferentes, tá? Eles vão ter, então, um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar, que estão relacionados, então, ao comprimento, tá? De quando eles saem da região da medula espinal e quando eles chegam nessa víscera para ter, então, esse processo de contração ou de inibição do seu funcionamento.
Quando nós falamos da parte farmacológica, nós estamos falando, então, da liberação de neurotransmissores, né? Que, então, no sistema nervoso simpático e parasimpático, é liberado, então, acetilcolina. Essa acetilcolina, que, então, são chamadas de fibras colinérgicas e as fibras noradrenérgicas. Na parte fisiológica, como eu já expliquei, né, eles trabalham de forma antagônica, ou seja, um é diferente do outro, são os dois extremos, né, são diferenciados a sua função, eles nunca vão realizar a mesma função. É sempre quando um aumenta, o outro chega para diminuir. Quando um outro aumenta, esse chega para diminuir. Tá? Então, eles vão trabalhando para o controle da homeostase. Em relação ao sistema nervoso simpático, tá? O simpático, nós falamos que ele é um sistema que está relacionado ao processo de luta, de fuga, né? Então, não necessariamente só vai acontecer a reação, né, o estímulo desse sistema nervoso autônomo quando o indivíduo estiver nessa situação, não é isso, tá? Então, é um sistema que para o controle do indivíduo nessas situações, ele então vai ter a participação do sistema nervoso simpático. Tá? Então, tem aumento da sudorese, tem aumento da frequência cardíaca. Se teve aumento da frequência cardíaca, vai ter, então, o aumento da pressão arterial, né, que está relacionado, então, à fisiologia desse sistema cardiovascular. Vai ter dilatação de pupila, vai ter aumento de frequência respiratória, né? Então, uma forma de proporcionar ao meu organismo que ele esteja nesse momento de luta ou fuga. Por isso que meu organismo não pode, a todo momento, estar nessa situação, né? Ele não permite que o meu organismo permaneça nessa situação. Então, quando o indivíduo tem uma alteração patológica, né, ele tem que fazer uso de medicamentos que corte, então, também esses efeitos de estímulo, tá? É para manter, então, esse controle. Quanto ao sistema nervoso simpático, tá? Nós vamos ter uma diferenciação na distribuição desse sistema na parte de medula espinal, tá? Então, ele está relacionado à parte de medula espinal. Na relação das partes de gânglios simpáticos paravertebrais, que se originam, então, da região da primeira torácica até a região de segunda lombar. Tá? Um diferencial, né, em relação a esse sistema nervoso simpático é que essa fibra pré-ganglionar, ela é curta. Então, até ela chegar nessa primeira porção de gânglios, essa fibra ela é curta. Até chegar no órgão efetivo, tá? Que vai chegar no coração, vai chegar no pulmão, no estômago, nesse órgão efetivo, ele vai ter uma fibra chamada de pós-ganglionar, porque ele está depois do gânglio, então ela tem uma estrutura longa. Tá? O que diferencia em relação à função? Né? Diferencia quanto ao trajeto dos neurônios, que foi o que eu falei no início da aula, que eu não iria entrar nos detalhes de comprimento, de descrição de trajeto desses neurônios, porque não é o nosso objetivo, isso daí é uma particularidade muito maior, né? Que é mais relacionado para a parte de estudo mais profundo desse sistema nervoso autônomo. Tá? Então, a diferença entre sistema nervoso simpático e parasimpático está em relação à localização desses neurônios, né? Essa fibra pré-ganglionar no simpático ela é curta e após ela é longa. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando aqui os slides?
ok? Ok, professora. Tá bom, então. O sistema nervoso parasimpático, né? O que é esse sistema nervoso? Ele é o antagonista do simpático, né? Então, ele está relacionado a esse processo de descanso. Se eu estou tentando fugir, né, lutar contra uma determinada situação, sair dessa situação, o parasimpático ele vem a ponto de favorecer a esse descanso, né? Assim como o trabalho em relação à parte do trato gastrointestinal, que é o sistema digestório. Então, ele vai então diminuir a sudorese, vai diminuir frequência cardíaca, vai diminuir a parte da pressão arterial, vai diminuir frequência respiratória, né? Vai favorecer que volte ao estado de peristaltismo desse sistema digestório, né? Porque com o sistema simpático ele diminui para que não tenha o estímulo. Então ele vai diminuir o funcionamento quanto a esse sistema digestório. E o parasimpático chega, então, para controlar. E isso daí está muito relacionado e de forma instantânea. Não é que aí o simpático acionou e o parasimpático, daqui 10, 20 minutos, ele vai entrar em ação. Não, né? Estimulou. O indivíduo saiu dessa situação da qual ele está sendo, como se diz, que ele está vivenciando, vem um outro sistema nervoso autônomo e já vai controlar. Tá? Então, nem sempre o que vai ser estimulado no primeiro momento é sistema nervoso simpático. Tá? Pode ser que seja estimulado o sistema nervoso parasimpático. E aí vem o simpático para diminuir todo esse processo em algumas vísceras. Tá? No caso do sistema nervoso parasimpático, ele está relacionado com alguns nervos cranianos, tá? Que são o oculomotor, o vago, vestíbulo coclear e o glossofaríngeo, né? E também está relacionado com a parte dos segmentos sacrais. Por que isso? Porque o aumento do funcionamento de algumas vísceras, por exemplo, de sistema digestório e de sistema urinário, quem é responsável por isso é o parasimpático, né? Então, por isso que ele está relacionado, aqui a parte de digestório e a parte de sistema urinário. Né? E aí o diferencial em relação a esse sistema parasimpático também é quanto à parte da disposição desses neurônios. Também vai ter uma fibra pré-ganglionar e uma fibra pós-ganglionar. Tá? Então, no caso da fibra pré-ganglionar no sistema nervoso autônomo parasimpático, ele está relacionado, né? Ele tem uma fibra longa. E a pós-ganglionar, ela é curta, é aquela que vai chegar direto na víscera, tá? Então, a fibra pré-ganglionar, ela é longa, e a pós-ganglionar, ela é curta, tá? Favorecendo, então, o estímulo nessas vísceras. Vai ter estímulo em todas as vísceras? Vai, né? Só que um vai estar aumentando, o outro vai estar diminuindo. Senão eu só teria o aumento em algumas vísceras. Não, ele vai, então, fazer esse controle, essa homeostase no nosso organismo. Aqui, então, um comparativo em relação a esse sistema nervoso simpático e o parasimpático. Tá? Então, o simpático está relacionado à parte de fuga, né, de luta, e a parte do parasimpático, essa parte de descanso, de digestão. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, né, se teve uma situação de luta, de fuga. O simpático vai, então, dilatar as pupilas. Passado esse pico, o parasimpático vem e faz, então, uma contração das pupilas. Tá? Isso eu estou falando em relação à parte funcional sem nenhum processo patológico. Tá? Que é diferente de algumas situações, né, de acidentes, onde tem uma alteração nessa pupila.
No caso do simpático, ele vai diminuir a quantidade de produção dessa saliva, até mesmo porque, imagina se você tem a necessidade de correr, de fugir da situação, né? E aí você aumenta essa produção de saliva. Já aumentou frequência cardíaca, não aumentou frequência respiratória, aumenta a parte salivar, né? Então isso daí vai comprometer até mesmo o seu processo respiratório. Aí vem o sistema parasimpático e vai, então, ativar novamente essas glândulas salivares para estar produzindo, no limite, essa saliva. O simpático aumenta a frequência cardíaca, enquanto que o parasimpático vai chegar, nesse momento, para fazer, então, uma diminuição desse processo. Em relação à parte de peristaltismo, esse peristaltismo que está relacionado à contração e relaxamento de vísceras, né? Então, muito relacionado aos órgãos do sistema digestório. Então, no simpático, ele diminui esse processo. Então, ele diminui a movimentação de estômago, ele diminui a movimentação, né, o peristaltismo de intestino delgado, intestino grosso. Né? No parasimpático, ele vai fazer? Ele vai aumentar esse processo, voltar, então, ao seu estágio normal. Da mesma forma que na parte do simpático, ele aumenta a parte de glicogenólise no fígado, que é a função desse fígado, principalmente porque aumentou a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial, né? E já o parasimpático, ele não vai ter nenhuma ação nesse processo, tá? Assim que estabilizar essa parte hepática, que é a parte do fígado, ela já controla. E na parte da uretra, né? Então, a uretra no sistema nervoso simpático é o esfíncter que tem junto à bexiga urinária, ele vai ficar fechado, para não ter o processo de urinar. Enquanto que no parasimpático, ele acaba fazendo, então, um relaxamento. Né? Por isso que, às vezes, o indivíduo está numa situação de estresse, uma situação, às vezes, até mesmo de medo, e que é acionado o sistema nervoso parasimpático, que ele se urina, né, todo, ele evacua, mas ele não consegue correr, ele não sai do local, ele permanece estático, ele não tem reação nenhuma, né, nesse momento. Então, quem ativou, primeiramente, nesse processo, é o sistema nervoso parasimpático. E aí, então, a hora que sair dessa situação, vem o sistema nervoso autônomo simpático e equilibra esse processo. Aqui, então, tem apenas uma tabela para conhecimento de vocês, né, que também complementa um pouco dessa imagem que nós vimos anteriormente. Peço até desculpa que ali está escrito relaxamento com CH, mas é que eu tirei da internet e eu só lembro de mudar esse CH quando eu estou dando aula, tá? Mas, ó, aqui tá certinho, tá? Aqui tá escrito corretamente. Sempre que eu dou aula que eu lembro que tem que mudar aquilo ali. Então, aqui tem só uma relação do que acontece quanto ao sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Sistema nervoso entérico. Tá? O sistema nervoso entérico é um sistema que, para muitos, acabam falando que é um sistema novo, do sistema nervoso autônomo, né? Foi descoberto faz pouco tempo. Não, ele não foi descoberto faz pouco tempo, né? Ele já foi descoberto há muito tempo. A única coisa que modificou é que agora se falam mais a respeito dele, né? Se falam dele por quê? Entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, tá? Tem uma quantidade de neurônios para cada um deles. No caso do sistema nervoso entérico, ele tem mais neurônios do que o simpático e parasimpático juntos. Tá? Então, por isso, muitas das vezes, vocês já até ouviram falar aí nas redes sociais, em palestras e tudo mais, que o intestino, ele é o segundo cérebro. Né? Acredito que já ouviram essa frase e às vezes até ficaram meio desconfiados, mas será? Né? Será que intestino pensa?
né? Será que o intestino tem estímulo? Como que ele responde a todo esse processo? E, na verdade, não é só o intestino que tem essa relação. É também a parte de esôfago, a parte de estômago, né? E parte de intestino delgado e intestino grosso. Então, o sistema nervoso entérico, ele vai trabalhar também sob reação do que está acontecendo no meio externo, das alterações que acontecem nesse meio externo, e vai estimular esse trato gastrointestinal. Né? Então, é só uma porção desse sistema digestório que ele é estimulado. Então, nós paramos para pensar uma situação. Daqui 2 semanas vão acontecer alguns momentos de bastante estresse, de muitas emoções, né? Que tem a denominação de avaliação final. Né? Então, vem um feriado, para vocês darem uma relaxada, aproveitarem todo o processo, e na próxima semana inicia esse processo de avaliações finais. E quais são as reações que vocês têm nesse processo? Que normalmente acontece nessa semana? Na posterior também, né? Que aí vem o resultado dessas avaliações. O que acontece com a parte do sistema digestório de vocês? Tem gente que fica com diarreia por ansiedade ou sente dor na barriga, falta de sono, palpitação, a mão soa e etc. Porque o que acontece? Você acaba tendo esse estímulo de aumento de motilidade, aumento de peristaltismo, quanto principalmente a esse trato gastrointestinal. Muitas das vezes você se alimenta e vem aquela frase, né? Nossa, a comida caiu mal no estômago, né? Silvia, vai perguntar alguma coisa? Eu já estou nesse processo, professora. Assim, eu geralmente eu estou sentindo muito refluxo. Ontem minha garganta já inflamou, já começou um processo desde sexta-feira. Tem a ver essa inflamação da garganta nessa questão? Então, aí tem muito a ver também, né? Isso daí a gente sempre estuda, e vocês depois vão estar estudando em algumas disciplinas, que é a resposta do corpo fala. Né? O que esse corpo fala? São as respostas do meu organismo, quanto à ação do meio externo. Se ele não consegue, né, responder aos processos que está acontecendo, ele vai atingir algum órgão. Então, por exemplo, nos descritivos dessa parte somática, garganta é você querer falar e não falou. Né? A parte, então, cardíaca é muita tristeza, muito rancor. Então, também tem essa relação. E aí, o nosso corpo começa a responder a esses estímulos, porque vocês começam a pensar nessas AF, né? Todas na mesma semana, depois vem uma prova com todas as disciplinas, além dos outros semestres, e você fala, mas vai dar certo tudo isso? Vou conseguir? E você começa a processar isso, né? Todos os dias. Então, o seu corpo começa, não é estímulo externo? Não está acontecendo, né? Da parte externa, por mais que você fale, mas é o meu cérebro que está trabalhando isso. Não, mas é porque tem um estímulo que está acontecendo, né? Que são essas atividades. E aí o seu corpo acaba respondendo a esse processo. Entendi, né? pronto. Da mesma forma que essa situação do comer, né? Normalmente você tem um processo patológico, pode ser que você tenha, né? Uma alteração, um refluxo por processo patológico, por uma alteração na parede gástrica, que é a parede do estômago, mas ao mesmo tempo esse sistema nervoso entérico, ele acaba diminuindo esse peristaltismo, como forma de defesa para o seu organismo, né? Às vezes vem reação de vômito, intestino, às vezes ele fica muito estimulado com o peristaltismo, que ele pode favorecer a diarreia, em muitos casos, né? E é sempre aquele exemplo que eu falo em sala. Da mesma forma que esse sistema nervoso entérico,
ele é acionado em momentos de estresse, né? Ele é acionado em momentos de emoção. E o que é emoção? Né? Nós vimos na aula de sistema límbico. Emoção não é só tristeza. Emoção é ansiedade, é estresse, é raiva, é dor. Tudo isso daí está relacionado à emoção. Né? É aquela situação que eu sempre falo em sala. Vai viajar. Ninguém vai viajar, né? E é aquela frase que eu sempre escuto, né? Ai, que saudades que eu tava da minha casa. Né? Eu tava morrendo de saudade da minha cama. Quem tava com saudade da sua casa, da sua cama? Nada. Estava com saudade do seu banheiro. Isso é Né? verdade, prof. Estava com saudade do seu banheiro para poder evacuar em paz, né? Sem ter que se incomodar com quem tá, onde tá e como que vai ser e tudo mais, né? Então ninguém, pelo menos eu nunca falaria isso, nunca falo isso de que eu tô morrendo de saudade da minha casa para voltar de viagem, né? Não, essa frase não faz parte do meu vocabulário. Mas se a gente parar para pensar, é uma reação. E por que tem essa reação, né? Que é essa constipação. Porque você está tendo ação, às vezes, de estar num local com pessoas que não são do seu convívio, né? Que não fazem parte do seu ciclo de amizade, né? Aí você chega num local, tem 10 pessoas e um banheiro. Você já olha e fala assim, e aí? Né? Tem shopping perto, tem algum local perto, você já está programando o seu cérebro. E se você vai comer, você tem que eliminar esses resíduos. Então, o seu cérebro ele fica também processando tudo isso. Então, esse sistema nervoso entérico, ele é muito importante. Né? Ele tem a relação e reação quanto às nossas emoções, quanto ao que está acontecendo no nosso ambiente. Tá? Então, isso é uma verdade, de que o sistema nervoso autônomo entérico, hoje, ele é caracterizado como esse segundo cérebro, até mesmo pela quantidade de neurônios. Tá? Então, eles fizeram estudos em relação aos animais, quanto às quantidades de neurônios em toda essa região do sistema digestório, e depois eles comprovaram, né, a existência dessa grande quantidade de neurônios. Da mesma forma que nós falamos, se você tiver com uma boa alimentação, né, o seu corpo ele está equilibrado. Está equilibrado em que sentido? Em todo o funcionamento de absorção de vitaminas, em relação à parte de equilíbrio de aprendizagem, parte de memória, parte cognitiva. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, tem alguns indivíduos que eles evacuam todos os dias. Né, que o ideal é isso, a evacuação diária, e não somente uma evacuação, né, que tenham mais evacuações no dia, até mesmo porque é a quantidade de alimento que nós ingerimos. E tem indivíduos que ele permanece, às vezes, 2 dias, 4 dias, 7 dias, 10 dias sem evacuar, né? Então, se ele não está evacuando, ele também está retendo esses gases na parte do trato gastrointestinal. Isso daí acaba interferindo também no processo de aprendizagem, no processo cognitivo? Sim. Né? O indivíduo, às vezes, ele até fala que, nossa, parece que o meu pensamento está mais lento, eu não estou conseguindo raciocinar. Por que isso? Porque também esse sistema nervoso, né, entérico, não está ativando essa parte gastrointestinal. Né? E aí pode ser por funcionamento de alteração desse intestino grosso, ou pode estar relacionado também a situações externas que trazem esse comprometimento. Tá? Então, assim, da parte de sistema nervoso autônomo, era mais, como eu tinha falado anteriormente, para que vocês conhecessem, né, esse funcionamento. A gente já conversou bastante sobre esse sistema em muitas das aulas, então dá para ter uma ideia de como é o funcionamento, como que é o direcionamento em relação a esse sistema nervoso autônomo e sua relação com o sistema nervoso periférico, ok? Aqui nós finalizamos a nossa disciplina de bases neurológicas do comportamento. Então, na sexta-feira, não tem como eu fazer uma revisão da matéria toda,
tá? Em 2 horas aulas, é praticamente impossível, mas eu vou dar um direcionamento, mais ou menos, em relação à avaliação final, tá? Como eu já tinha explicado para vocês, a avaliação final de vocês vai ser tanto bases neurológicas quanto fisiologia juntas. Quem faz só bases neurológicas vai ter uma prova de 20 questões só de bases neurológicas. Quem faz fisiologia vai fazer 20 questões só de fisiologia. Tá? Lembrando que quem for fazer as 2 disciplinas são 10 questões de cada, não 20 de cada. Tá? 10 questões de bases neurológicas e 10 questões de fisiologia. Tá bom? Agora, nesse final de semana, dia 25 e dia 26, vocês terão a segunda parte da avaliação do professor, como nós combinamos anteriormente, tá? Ela vai abrir na 0 hora do sábado e vai fechar às 23h59 do domingo, tá? Então, eu vou deixar 48 horas aberta, para não ter problema de, tive problema em casa, no serviço, isso e aquilo, então, para não ter esse tipo de problema. São 10 questões, tá? E aí tem uma prova de bases neurológicas e uma prova de fisiologia. Eu não consigo fazer as 2 juntas, tá? Então, eu preciso de uma nota separada. Então, se organizem para fazer em um momento a de bases neurológicas e em outro momento a de fisiologia, tá? Paloma, você me ama, né? Ela faz de sexta-feira de manhã comigo, aí ela morre de saudade e veio hoje também, né? Olha, eu gosto muito das suas aulas, mas eu não consegui ir na sexta de manhã, então me repouso. É muito amor envolvido. Aí eu até nem comentei com a turma da manhã, mas vai ter uma mudança nessa prova, tá? Então, ao invés de ter 1 hora de... Não, Rose. É assim, ó. A prova que vocês vão fazer nesse final de semana é prova de AP, de avaliação do professor. Então, vão ter 2 provas. Uma de base neurológica e uma de fisiologia. Tá? No dia 7 de junho é a prova oficial, que é a prova de avaliação final, que ela é presencial. Tá? Então, esse final de semana são 2 provas, que vai valer como nota de AP. Outro detalhe, pessoal. Quem não fizer essa prova, eu não vou ter outra data para abrir. Tá? Até mesmo porque no outro final de semana é feriado, né? E na outra semana já começam as AFs. E eu não posso colocar nada aberto em relação até a avaliação do professor nesse período. Tá? Então façam, por isso que eu já deixei o final de semana todo, porque nós tivemos várias intercorrências, né, em relação a essa plataforma, então por isso eu estou deixando os 2 dias. Tá? E aí, então, a prova, ao invés de ter a duração de 1 hora, ela vai ter duração de 1h30. Tá bom? Como vocês solicitaram, né, que tiveram dificuldade, sendo somente 1 hora, então ela, tanto a de bases neurológicas quanto de fisiologia, vai ter duração de 1h30. Ok? Vamos lá para o conteúdo dessa prova do dia 25 e 26. A do dia 7 eu falo depois, tá? Senão vira muita confusão. Então, vamos lá. Diencéfalo, que é praticamente o que nós não tivemos na outra prova. Diencéfalo, medula espinal, meninges, tronco encefálico, cerebelo, sistema límbico e sistema nervoso autônomo. Então, vou repetir. Diencéfalo, medula espinal, meninges, tronco encefálico, cerebelo, sistema límbico e sistema nervoso autônomo. Ok? E aí, na sexta, a gente faz um direcionamento para a nossa avaliação final. Certo?
nós vamos fazer o seguinte, eu vou interromper essa gravação, porque tem alunos que fazem bases neurológicas e não faz fisiologia, então eu vou interromper essa gravação, vou dar 20 minutos para vocês tomarem uma água, né, irem ao banheiro e tudo mais, e aí a gente volta para começar a nossa aula de fisiologia, tá? Ok. Alguma dúvida? Por enquanto. Por enquanto, não, né? Não, por enquanto não tem nem azia nem falta de ar, só depois. Então tá bom, vou encerrar aqui a gravação. E depois eu coloco essa gravação